Bom dia, meu nome é Carmen, vou estar compartilhando mais um vídeo com vocês, vou estar cumprimentando todo mundo que estiver ouvindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus, né, que o Espírito Santo possa estar tocando no coração de cada um de vocês, de acordo com essa mensagem. Hoje, a mensagem que eu quero estar compartilhando, ela está escrita no livro de Lucas, no versículo 7, a partir do versículo 36. E onde fala de uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu vou estar lendo com vocês essa mensagem, vou estar compartilhando com vocês o que Deus tocou dessa mensagem no meu coração. Aqui está dizendo o seguinte: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugou-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. Quando viu isto o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro, outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles ama mais? E Simão respondendo disse-lhe: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse-a: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com as suas lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquela a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa até pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Então aqui a gente vê, né, uma passagem na Bíblia que está contando de uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Né, Pedro, que ele está citando, Simão, ele chama de Simão, mas trata-se de Pedro, né, aquele discípulo que andava com Jesus. Ele convidou Jesus para cear com ele naquela noite. E aí, aquela mulher ficou sabendo que Jesus estaria naquela casa, ceando. E o que ela faz? Ela vai e prepara, compra um vaso de alabastro, um unguento bem cheiroso, e ela decide se aproximar de Jesus. Ela quer estar aos pés de Jesus, mesmo ela sabendo que ela é uma pecadora. Na hora que ela chega, ela começa a ficar muito emocionada e ela começa a chorar muito. Aí ela pega e joga as lágrimas no pé de Jesus, enxuga com o seu próprio cabelo, começa a beijar os pés de Jesus e joga aquele unguento cheiroso, né, aos pés de Jesus, e isso alegra muito o coração do mestre, né? Mas aí tem os fariseus, né? A Bíblia conta que até então, nesse momento, Pedro era tratado como um fariseu, porque ele andava com Jesus, mas ele não cria. E nem ele, nem os discípulos, porque quando ele estava naquele barco lá no meio do mar, e aí começa a vir aquela tempestade forte, o barco quase afunda, eles pegam e vão lá importunar o mestre. Mestre, estamos perecendo. E aí ele vai e chega lá em cima e simplesmente fala: vento, mar, cessa, para, né? E aí eles entre si, eles perguntam: quem é este que até o mar e o vento o obedecem? Ou seja, eles tinham dúvida de quem era Jesus. Porém, aquela mulher, ela era uma pecadora, mas ela sabia que Jesus era o mestre, ela tinha certeza de quem era Jesus. E aí ela oferece aquele unguento para Jesus, né? E aí na passagem, se você for ver um pouquinho mais para frente, Jesus ele fala que aonde fosse pregado o evangelho dele, que seria citado o que essa mulher fez, né? Essa oferta que essa mulher ofereceu para Jesus.
E ele ficou muito contente com isso. E aí Simão Pedro, ele fica com dúvida, ele fala, se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia quem é esta mulher que está aos pés dele, beijando ele, né, e oferecendo esse unguento. E aí ele simplesmente, né, conhecendo o que passa no nosso coração, sondando nossos corações, nosso pensamento, ele diz para Pedro, né, Pedro, tinha um credor que ele tinha 2 devedores, um que devia 50 denários e outro que devia 500 denários. E ele decidiu perdoar os 2, ele simplesmente elimina aquela dívida. Quem você acha que ele amou mais? Aí Pedro diz assim, Senhor, acredito que foi aquele que ele perdoou 500 denários. E aí Jesus diz, disseste, julgastes bem. Né? Então ele fala que quem é que julga somos nós mesmos, a gente sabe qual é a melhor forma de julgar as situações, né? Ele fala, julgaste bem. Aí ele fala, entrei na sua casa, você não me deu ósculo, você não me ofereceu água. E essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela tem jogado água nos meus pés, chorado suas lágrimas aos meus pés, ela tem enxugado as lágrimas dela com seus cabelos, ela tem oferecido um unguento para mim, né? E você não me ofereceu isso. Aí ele pega e diz para a mulher, olha mulher, os seus pecados estão perdoados. E aí a gente vê uma situação muito típica, né? E aí a gente vê o pessoal, quem é esse que até perdoa pecados? E ele pega e diz para a mulher, mulher, a sua fé te salvou. Então, salvação faz parte do ministério de Deus. Deus, ele se importa em salvar pecadores ainda. Deus, ele se importa com aquelas pessoas que estão necessitando da presença dele. Deus, ele é aquele que ele ama o pecador, e o desejo do Senhor é que todos sejam salvos, né? E nesse caso ele disse para aquela mulher, a sua fé te salvou, né? Então salvação é um propósito de Deus, a gente está reconhecendo que Deus é o mestre, alegra muito o coração de Deus, é muito importante que a gente saiba que só o Senhor é Deus e que ele tem salvação para todos os pecadores. E aí ele diz, é uma coisa que me chama muita atenção, né? Que ele perdoou uma dívida de 50 e uma dívida de 500, e quem ele ama mais? Ele fala que quanto mais a gente está envolvido com coisas que tratam-se de pecado, mais ele tem desejo de nos perdoar. Ele fala, né, vinde a mim, né, vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então que vocês possam ficar com essa palavra, que vocês possam receber o leve fardo de Jesus e que vocês possam estar sendo abençoados com essa mensagem do dia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de quem está vendo esse vídeo, e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Paz do Senhor.